Olá, um excelente dia para você que decidiu começar seu dia bem informado nessa manhã chuvosa de quarta-feira. Hoje é dia 7 de março. O programa está só começando e eu te convido a conhecer os destaques desta edição. Pai estupra e engravida filha de 13 anos em Parintins. O homem tentou fugir pela mata, mas após 5 horas de buscas numa operação conjunta das polícias civil e militar, ele foi preso na floresta. Polícia investiga fraude em leilões do Detran. Assaltante rouba a moto e tenta vender o veículo para a própria vítima. 3 horas após o roubo, o telefone do vendedor toca e do outro lado da linha era simplesmente o criminoso querendo extorquí-lo. E ainda, vereadores gastam gasolina suficiente para dar 15 voltas ao redor do mundo. Isso durante o período de recesso. E no quadro Na Ponta do Lápis de hoje, a gente te explica direitinho o que são os juros e como eles pesam no orçamento doméstico. Em alguns casos, o cliente paga até 2 vezes o valor de um só produto. Isso e muito mais a partir de agora. Amanhã no Ar, seu dia começa aqui. Olá, um excelente dia para você nessa manhã preguiçosa, né? O dia começou chuvoso, mas nós já estamos ao vivo e você pode participar do Manhã no Ar com a gente. É muito simples. Manda para cá sua sugestão de reportagem, denúncia, flagrante. Basta mandar uma mensagem através da nossa página no Facebook e interagir com a gente por lá. Nós também estamos ao vivo no aplicativo A Crítica Play. E olha só esse caso. Um homem sofreu um assalto em frente à casa dele e teve a moto levada. Mas o curioso é que horas depois desse crime, o suspeito chegou a ligar para a vítima, tentando vender o veículo por R$1.000. Essa Honda CG de placas NOQ 9933 é mais uma moto que foi tomada de assalto em Manaus. Ela pertence a um vendedor de 33 anos, morador do bairro Tancredo Neves. O roubo aconteceu na semana passada em frente à casa da vítima, na rua Senador Fábio Lucena. Era manhã de sexta-feira. A vítima saiu de casa por volta das 8 horas. Foi trabalhar e retornou já por volta das 11 horas e 20 minutos. E foi aqui, exatamente no momento em que ele já estava se preparando para estacionar a moto na garagem, que o pior aconteceu. O criminoso já estava aqui o esperando, com uma arma na cintura. Assim que a vítima chegou, o bandido se aproximou, levantou a camisa, mostrou a pistola e disse: desce, desce que eu vou levar sua moto. Em seguida, ele simplesmente foi embora naquela direção. Ficar com medo, né, de chegar qualquer hora, parece que toda hora vai chegar de novo, né? Todo cuidado é pouco agora. Você ficou com medo que o bandido pudesse aparecer depois? Retornar de novo, isso. A gente fica até com medo assim, de denunciar, né? Aí eles ficam esperando que já sabem, a gente mora aqui, né? Mas o drama da vítima não parou por aí. 3 horas após o roubo, o telefone do vendedor toca e do outro lado da linha era simplesmente o criminoso querendo extorquí-lo. Se dizia ter comprado a moto, né? Por R$1.000, dizendo que o cara tinha enganado ele. Aí o cara falou pra ele que a moto estava com o documento atrasado, que estava devendo o Detran, aí por isso ele estava vendendo por aquele valor, né, por R$1.000. Aí então ele ia me devolver a moto, mas com condição que eu desse os R$1.000 para ele, né. Aí eu falei que eu ia correr atrás do dinheiro, que eu só tinha R$500. Eu disse, não, eu tenho que marcar o lugar, né, onde é que pra gente se encontrar. Eu disse, mas como é que eu vou me encontrar contigo se eu não sei nem teu telefone, nem teu endereço? Aí ele falou assim, não, porque eu não quero envolver polícia, quero resolver isso numa boa, porque eu sou dono de loja, de oficina, eu não quero expor meu estabelecimento, né? Mas como que você é um cara direito, cara? Como é que tu vai comprar uma moto sem documento, sem nada? Aí eu disse, pois é, cara, não posso ficar no prejuízo. E, se tu quiser, se tu não quiser, eu vou desmanchar a moto. Aí não retornou mais, ligou 3 vezes. Minha moto é uma Titan Fan 2010, NOQ 9933, azul. Aí quem encontrar, se alguém tiver alguma pista, liga 9451-9963. E mais um crime de roubo aconteceu na cidade. Dessa vez, uma mulher alugou um apartamento mobiliado, pagou o primeiro mês e depois de algum tempo furtou todos os objetos do local. O proprietário prestou queixa na polícia, mas a suspeita ainda não foi encontrada.
Esse foi o apartamento que a jovem de 23 anos alugou no início do mês de junho do ano passado. Fica localizado aqui no bairro da Compensa. Tábita da Silva Castelo Branco, de 23 anos, assinou um contrato com o proprietário de 1 ano. Chegou a pagar o primeiro mês, R$ 1.100, deu também uma caução de R$ 1.100. Até então, tudo muito tranquilo. Aqui, ela estava morando com a filha. E tinha de tudo, viu, nessa casa. Sofá, televisão, armários, geladeira, 2 quartos, onde possuíam os ar-condicionados. E mesmo assim, essa mulher acabou dando um golpe no proprietário. No segundo mês, quando ele veio receber o dinheiro do aluguel, ela simplesmente entregou apenas R$ 600. Ele achou estranho a situação e disse o que estava acontecendo. Tábita então afirmou que iria passar o restante do dinheiro no decorrer dos dias. Mesmo assim, o proprietário, Marden, de 50 anos, quando chegou aqui, acabou sendo surpreendido pela inquilina, que disse que ele deveria procurar os seus direitos e que não tinha a quantia para entregar. Ele acabou entrando em contato com o advogado, que orientou que ele fosse até um cartório, para que assim ela fosse notificada e saísse do apartamento. Mesmo assim, o oficial, quando chegou aqui algumas vezes, acabou sendo recusado por ela. Ela não abria a porta e ficou nessa situação. Marder resolveu conversar com ela de uma forma amigável e disse que se ela não tinha condições, que saísse do apartamento. Mesmo assim, essa mulher se tornou bem irredutível. Permaneceu no local e, com isso, ele acabou sofrendo um golpe. Morou 6 meses aqui. E no decorrer do tempo, esse caso acabou indo para a justiça, pelo fato de ela não receber o oficial de justiça. Tinha uma audiência marcada com ela. E agora, no mês de janeiro, quando ele foi olhar as contas, simplesmente tinha uma taxa de R$ 30 da água. Foi aí que ele suspeitou que a mulher já não estava mais aqui, né, Marden? É uma situação bastante complicada para você. Já alugava esse apartamento há quanto tempo? Eu já aluguei mais de 7 anos, né, o apartamento. E graças a Deus nunca tive problema com nenhum inquilino. E agora, no decorrer desse aluguel para essa moça, realmente foi causado esses danos aí no imóvel, né? E eu acho chato isso. Eu conversei com ela numa boa, falei, olha, se você não tem condições de alugar mais um imóvel, então entrega o apartamento. Mas ela realmente, como você falou, era irredutível, ela realmente causou todo esse transtorno e realmente, aproveitando a oportunidade, ela realmente me roubou tudo que tem aqui dentro, né? Um prejuízo de quanto, mais ou menos, hein? Eu acho que mais ou menos uns R$ 6.000, por aí, assim. De fato, é uma situação bem constrangedora, né? Você aluga um apartamento com o intuito de receber uma renda extra e, de repente, é surpreendido por uma mulher que realmente nem parece uma estelionatária. Essa mulher que aparece nas imagens é Tábita da Silva Castelo Branco, de 23 anos. Depois dessa situação toda, ela furtou tudo que tinha aqui nessa casa. Tudo. Levou sofá, levou televisão, levou os ar-condicionados, levou também a questão da mobília que estava aqui na parte da cozinha. Levou tudo aqui, ó. Armários novos que estavam nessa parede, ela conseguiu retirar. O fogão, levou tudo, levou tudo. E agora, o proprietário deseja saber onde ela está. Ele já registrou um boletim de ocorrência e, apesar do prejuízo, ele só quer que essa mulher seja presa pelo fato do furto. Um prejuízo grande agora, porque ele vai ter que reformar todo esse apartamento e comprar novamente todos os móveis. Como o próprio Código Penal preceitua, a gente vai ter que ouvir a vítima, vai trazer toda a comprovação de que existiam esses imóveis dentro, seja por contrato, seja por nota fiscal, e após isso vamos entrar em contato com a suposta autora, notificá-la, para poder fechar o procedimento e encaminhar à justiça. Comprovando a existência do crime, comprovando a participação dela, ela estaria envolvida no crime de apropriação indébita. Essa investigação pode durar quanto tempo, mais ou menos? Como se trata de réu solto, a gente tem um prazo legal estipulado de 30 dias.
Já em Parintins, na zona rural, um homem foi preso, suspeito de estuprar e engravidar a própria filha, de apenas 13 anos de idade. De acordo com a polícia, os abusos já aconteciam há pelo menos 3 anos. O agricultor, que tem 39 anos de idade, é suspeito de ter engravidado a própria filha de 13 anos na comunidade Paraná do Espírito Santo de Baixo, zona rural de Parintins. A prisão dele ocorreu na comunidade Igarapé-Açu, na região do rio Uaicurapá, onde atualmente ele estava convivendo com uma adolescente de 17 anos de idade. Pelo relato dela mesmo, ele colocou ela na cama, amarrou os braços dela, as pernas e efetuou o estupro dela. E depois disso ele deu uma parada por uns 6 meses, mas depois ele começou a estrupá-la e toda vez que ele estrupava, ele ameaçava ela de matá-la se ela estrupasse. Ele dizia que ele ia matá-la e depois ele ia se suicidar. O homem tentou fugir pela mata, mas após 5 horas de buscas numa operação conjunta das polícias civil e militar, ele foi preso na floresta. Foram feitos, como o Heraldo já falou, diversas diligências para prendê-lo. No entanto, ele se mostrou resistente às ações da polícia, né? Ou seja, mostrando que existe, de alguma forma, algum tipo de culpa, pois não queria apresentar-se voluntariamente para responder às acusações, né? E foi solicitada diante da Justiça a sua prisão preventiva, né? Apresentando todos os fatos necessários que já foram apresentados à polícia, entre eles a declaração da vítima, laudos psicológicos e outros afins, né? E a juíza decidiu que deveria expedir essa medida cautelar, que foi a prisão preventiva, né? E hoje assim o fizemos, né? Com muita dificuldade, né? Foram em torno de 3 a 5 horas de caminhada dentro da mata para tentar capturá-la, né? Ele ainda tentou resistir ao máximo, mas no entanto a ação da polícia foi muito mais eficaz. O suspeito negou a autoria do crime. Ele disse que nunca abusou da filha, mas não soube informar por que ela está o acusando. O suspeito vai ser conduzido à unidade prisional da cidade, onde vai ficar à disposição da justiça. Situação absurda, né? Um homem que deveria proteger e cuidar da filha, de acordo com as informações da polícia, abusava dessa criança desde os 10 anos de idade e agora essa menina aos 13 engravidou e teve já esse neném. A filha da vítima nasceu há 2 meses. Hoje a delegada Alessandra Trigueiro ouvirá a vítima, a família e moradores do local. E mais um caso de estupro contra menores é registrado. Dessa vez em Manaus. Uma menina de 15 anos denunciou o próprio tio. A vítima disse que foi abusada aos 9 anos de idade. Quem tem os detalhes desse caso é o repórter Danilo Alves, que já está ao vivo com a gente. Olá, Danilo, bom dia. Essa menina até tentou suicídio depois desses abusos, né? Isso mesmo, Adriane. Bom dia para você, bom dia para todo mundo nessa quarta-feira. Essa adolescente de 15 anos disse que estava sendo abusada do tio de 44 desde que ela tinha 9 anos de idade. E ela realmente tentou se suicidar, se mutilava e também tomou uma grande quantidade de cloro no início da semana. Foi depois disso que ela não aguentou mais e precisou falar para a mãe, uma fisioterapeuta de 39 anos. Esses casos aconteceram pelo menos 3 vezes, segundo os relatos dessa adolescente, e tudo aconteceu lá no bairro Jesus Me Deu, na zona norte de Manaus. O tio, que na verdade é cunhado da mãe da vítima, né? Então a irmã da mãe da vítima, no caso, também estava sabendo dessa situação, segundo a denúncia dessa mãe, porque foi a própria fisioterapeuta que foi à delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente para poder formalizar essa denúncia. E em seguida, de acordo aí com informações da própria DEPCA, que é a delegacia, ela falou tudo, disse os detalhes de como tudo isso acontecia. Disse que foi pelo menos 3 vezes, disse que na última vez o tio tocou as partes íntimas da adolescente, também ali fez sexo oral, coisas que realmente no relato, na denúncia, são bastante pesadas. Ela primeiro disse que não sabia o que estava acontecendo. Imagina só, desde os 9 anos de idade, sofrer na mão do tio. E depois de tantas vezes que isso aconteceu, ela não aguentou mais e tentou esse suicídio. A delegada titular, Juliana Turma, da especializada em proteção à criança e ao adolescente, deve ouvir esse homem hoje. Mas o que sabe é que ele nega tudo, nega veementemente. E disse outra coisa, que vai comprovar que a adolescente estava mentindo. Nós conversamos com essa jovem de 15 anos, que disse que não aguentava mais os abusos do tio, e o pior ainda,
estava muito triste com a tia, porque não era protegida por ela. Então ela pediu que eu me acalmasse, chamou ele até o outro cômodo, perguntou dele se realmente tinha acontecido e ele usou de sarcasmo. Ele disse que não tinha acontecido, que eu estava inventando, que eu estava chorando à toa, que eu não sabia o que eu estava dizendo. E eu disse a ela que não, que eu sabia o que eu estava dizendo, que eu sabia o que tinha acontecido. Então ela gritou com ele. Ela disse que ela não acreditava que ela convivia com um monstro dentro de casa e que ela só ia suportar isso por causa das minhas primas. Então ela virou pra mim e disse que... e me perguntou se eu queria ver as minhas primas passando necessidade, passando fome. E eu disse que não. E ela falou que eu não deveria contar. Por isso que você não contou pra sua mãe nem pro seu pai? Por isso eu não contei. Ela disse pra eu não contar. Ela disse que a minha mãe era escandalosa e que ele seria levado preso e as minhas primas iam ficar sozinhas. Bom, como vocês ouviram, a adolescente já tem uma filha, mas de acordo aí com um boletim de ocorrência feito na DEPCA, não tem nada a ver com os abusos. A gente sabe que a situação dessa adolescente, vivida desde os 9 anos de idade, é bastante complicada. Mas a polícia diz que deve investigar com esse boletim registrado e também deve dar apoio psicológico à adolescente. A própria família disse que ela já estava passando por tratamento psicológico, Adriane. Que situação, né? E o comportamento aí, tanto dela de se mutilar, né, de se machucar, de tentar se matar, é algo muito comum. Algumas coisas são muito comuns em casos de abuso de criança e adolescente. Um deles é de que o agressor está dentro da família, sempre alguém de confiança, alguém que está ali por perto. Outro caso é essa de que a vítima acaba sendo responsabilizada, acaba sendo culpada, como se tivesse provocado o crime ou como se fosse responsável por uma mudança na família, por uma prisão, e acaba sendo julgada e ali colocada contra a parede para que as denúncias não sejam encaminhadas. Mas hoje existe uma rede de proteção que garante a essas meninas, que garante a mulheres, essa defesa, né, e essa proteção. Então pode ser feita a denúncia em qualquer delegacia e até pelo telefone 181 você faz a denúncia para que a polícia dê andamento nos casos. Danilo, muito obrigada por sua participação. Até daqui a pouco. E agora a gente muda de assunto. Quem tiver reclamação sobre falta d'água, contas indevidas, rompimento de adutora e outros problemas semelhantes, que tem que ficar atento. A partir do dia 14 deste mês, o órgão que ficará responsável por encaminhar e resolver as pendências sobre esses assuntos é a Agência Reguladora do Município e não mais a Arsan. De acordo com o atual diretor da Agência Reguladora de Serviços Concedidos do Amazonas, essa transferência de responsabilidades se deu depois que a Prefeitura suspendeu, ano passado, o convênio que tinha passado para o Estado a função de fiscalizar, controlar e regular os serviços de abastecimento de água. Um trabalho que durou 17 anos e que, segundo o diretor, teve bons resultados, inclusive nessa última gestão. Nós tivemos mais de 2.000 fiscalizações em relação à questão da falta d'água, né? Cancelamos mais de 5.000 contas que estavam sendo cobradas de forma indevida. Além do que, fizemos um trabalho também de educação para as pessoas nesse campo. E isso tem mostrado, as pessoas que têm falado, tem mostrado um trabalho realmente efetivo em relação a isso. O que a gente espera é que a nova agência possa manter esse trabalho e possa manter esse padrão que nós estamos tendo aqui. Agora, a partir do dia 14, as reclamações sobre adutoras rompidas, falta d'água constantes, contas indevidas e outros problemas com abastecimento de água e o esgotamento sanitário vão ser encaminhados à AGEMAN, Agência Reguladora do Município. O público vai ser atendido no Shopping T4, na Zona Leste, segundo garante o diretor da agência do município, com a mesma eficiência da Arsan. E nós vamos, junto do georreferenciamento, na fiscalização do saneamento, fazer uma fiscalização muito mais rígida. E tudo que foi sugerido de multa pela Arsan, a AGEMAN vai recepcionar e vai aplicar também de forma concisa e direta. E o Amazonas começou 2018 com menos 772 vagas de emprego. Mas, apesar do número negativo de demissões nos setores da construção civil e do comércio, a indústria teve aumento na criação de novos postos de trabalho.
Foram 10.906 admissões e 11.678 desligamentos, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Apesar do saldo de menos 772 vagas, a indústria teve desempenho positivo. Em janeiro foram criados 844 novos postos de trabalho no Polo Industrial de Manaus. Os números foram puxados para baixo por causa da construção civil e do comércio. Juntos, esses dois setores eliminaram 1.484 postos de trabalho em janeiro. O Ministério do Trabalho e Emprego prevê a retomada na oferta de vagas. As medidas econômicas que vêm sendo adotadas pelo governo federal, né, e as medidas que nós tomamos na área trabalhista, né, estão fazendo com que, criando mais segurança jurídica, e as empresas estão com mais confiança na contratação. Além disso, tem um fator importante, que nós estamos num ano de Copa do Mundo. E nós, como vivemos aqui basicamente do PIN, do Polo Industrial de Manaus, né, a gente já percebe que a indústria vem contratando a cada dia mais e mais. Então, estamos muito otimistas para que no mês de março, final de março, quando tenhamos os números de fevereiro, esses números serão muito melhores que os de janeiro. A notícia anima brasileiros como o Marcos. Há 4 anos, o vigilante tenta um emprego de carteira assinada. A situação não está boa, mas aqueles que confiam em Deus, eles conseguem qualquer coisa, as portas se abrem. E o nosso estado pode perder 2 varas federais em Tabatinga e em Tefé. O assunto repercutiu entre os parlamentares do Amazonas. Eles acreditam que a decisão da Justiça enfraquece o combate de alguns crimes, já que os 2 municípios são usados como rotas para o tráfico de drogas internacional. A decisão do CNJ prevê a extinção das varas federais que ficam em Tabatinga e Tefé. O problema é que as cidades são pontos estratégicos para o tráfico de drogas e os deputados temem que a retirada da Justiça Federal desses municípios dificulte ainda mais o combate a esses crimes. Na hora em que diz, em primeiro lugar, que lá não vai ter juiz, apenas irá um juiz de um outro lugar responder durante um período, uma semana, a cada 2 meses, a cada 3 meses, isso não passa segurança, isso mostra o desprezo que a nação brasileira tem pela Amazônia. Que são equívocos como esse, que separam a nação brasileira entre aqueles estados que têm tudo e os outros que não têm nada. A justificativa do CNJ é que essas varas federais têm baixíssima produtividade e devem ser transferidas para o Distrito Federal, que tem alta demanda processual. De acordo com o CNJ, essas 2 varas estão entre 8 em todo o país, que tem 50% a menos de novos casos por magistrados que em outras localidades. Nós temos que compreender que nós não podemos medir isso só por aspectos quantitativos. Nós sabemos que no interior da Amazônia a população é distribuída de maneira mais rarefeita, nós não temos tanta densidade demográfica, os municípios são pequenos. Porém, são brasileiros e brasileiras, são pessoas que dependem do acesso à justiça. Se sai a Justiça Federal, daqui a pouco sai o Ministério Público Federal também, enfraquece a cidadania. Os municípios ficam entre as 4 rotas usadas por narcotraficantes para trazer drogas da Colômbia para o Brasil. Só este ano foram apreendidas mais de 5 toneladas de maconha do tipo skunk em um dos trajetos. O trecho do Rio Japurá começou a ser mais usado nos últimos anos pelas facções criminosas como alternativa para as fiscalizações, que são mais comuns pelo Rio Solimões. A gente percebe que há uma atuação pulverizada, há um crime organizado que atua no tráfico de drogas e há uma atuação pulverizada também. São vários núcleos que atuam muitas das vezes até sem qualquer coordenação. Então, são janelas de oportunidade que eles vislumbram para ganhar lucro fácil no tráfico internacional de drogas e a Polícia Federal está atenta a essa atuação. O líder do governo na casa disse que o assunto vai ser levado ao conhecimento do Executivo para que a decisão possa ser revertida com pressão política. Nós temos problema de garimpo, nós temos problema de tráfico, nós temos problema de extração de madeira, nós temos aí problemas diversos em que essas varas poderiam auxiliar, ser mais célere, né, atender a população local. Nós só temos a lamentar com essa perda e mais uma ausência gigantesca do governo federal nos nossos municípios do estado do Amazonas.
E o Tribunal de Contas do Estado deve decidir hoje sobre a suspensão do concurso da Defensoria Pública, realizado no último domingo. Na segunda-feira, o Ministério Público de Contas ingressou com uma representação no TCE, pedindo a suspensão do concurso por causa de indícios de fraude. Segundo denúncias de candidatos, houve a violação de envelopes das provas em 4 salas onde o exame foi aplicado. A procuradora responsável pela representação, Elissandra Monteiro, acredita que tudo deve ser esclarecido no menor prazo e no menor espaço de tempo possível para que os candidatos não percam a confiança no concurso. Representantes da Defensoria e da Fundação Carlos Chagas, responsável pelo certame, devem ser ouvidos. Gente, a RL Intermediação tem uma equipe de especialistas que ajuda você a conseguir o seu benefício do INSS de forma rápida, fácil, segura e sem muita burocracia. Chega de ficar correndo para lá e para cá com toda a papelada. Na RL Intermediação, você tem um atendimento de respeito que você merece. E não é só isso. Na RL Intermediação, você também garante o recebimento do seguro DPVAT, seguro de vida, seguro das Forças Armadas e benefício previdenciário em geral. E se você deu entrada no seu benefício pelo correio, procure a RL, que eles agilizam todo esse procedimento para você. É só ligar 9177-2645. Anotou? Vou repetir para você, 9177-2645. E agora a gente vai para o intervalo e daqui a pouco volta. A gente fala sobre o uso absurdo da cota de combustível pelo Parlamento Municipal. Os vereadores consumiram gasolina suficiente para dar 15 voltas ao mundo. Agora isso aconteceu no período de recesso. A gente vai falar também dos leilões de Detran, a suspeita de fraude. É um instante só, não saia daí.